Boa tarde, pessoal. A gente está começando toda quinta dia de live. Simultaneamente, enfim, conseguimos, tanto no Instagram quanto no Facebook. E hoje o nosso convidado é o conselheiro federal, Danilo Mantovani. Bem-vindo, Dan. Obrigado, Isadora. Boa tarde, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo sobre esse tema que, apesar de ser recorrente, ainda traz muito mistério ainda para algumas pessoas. Muito mistérios. E a razão da gente ter convidado o Danilo para essa entrevista, não só pelo fato dele ser conselheiro federal nessa gestão, é o 12º colegiado, né? 12º colegiado do Federal. O Danilo também é coach, e o Danilo há um tempo deu uma palestra incrível pra gente pela 6ª região, como nosso convidado, quando a gente ainda, quando o Mato Grosso do Sul ainda fazia parte da nossa jurisdição, da 6ª região, e a palestra do Danilo foi um pouco sobre o que a gente vai falar aqui hoje, foi incrível, foi aplaudido de pé e tudo mais. Então a gente adorou a experiência e já que estaríamos aqui presentes nessa reunião hoje em Brasília, a gente aproveitou a oportunidade. Então, pra gente começar a conversar sobre zona de conforto, que é um tema muito presente e habitual, infelizmente, quero que você contextualize para o pessoal o que é então essa tal zona de conforto que todo mundo tanto fala. Então, falar de zona de conforto seria um pouco mais do mesmo, né? Porque todo coaching fala de zona de conforto, todo líder fala de zona de conforto, em todos os treinamentos empresariais que a gente está falando, fala saia da sua zona de conforto, e acabou que o tema já virou zona de conforto falar de zona de conforto, né? E nós temos vários contextos e várias definições. O professor Leandro Carnal fala que zona de conforto é onde não existe a sua felicidade, né? E eu gosto de desmistificar tudo isso e deixar a coisa um pouco mais desconstruída para que a gente possa entender realmente o que é zona de conforto. A zona de conforto é aquele lugar que a gente tem onde todas as nossas decisões já estão prontas. Então a gente não precisa parar para repensar no comportamento, numa tomada de decisão e até mesmo no julgamento que a gente faz dos outros, da gente e das nossas relações. Então tá tudo pronto. A minha forma, ela já virou, a minha forma de pensar, a minha forma de se expressar, ela já virou um hábito. Então se eu tenho um certo problema, uma certa decisão a tomar, eu já sei o caminho, porque eu já sei o resultado e aquilo ali para mim é muito confortável, porque eu já sei lidar com todas as variáveis que tem naquele lugar. E poucas vezes eu paro para pensar em qual é uma variável que pode acontecer nova, uma nova variável. E basta ter uma pessoa nova no contexto, basta ter uma cidade nova, um ambiente novo, um paciente novo, em que eu preciso mudar a minha estratégia, porque isso já é um contexto novo. E isso preciso repensar no resultado que eu vou dar. Então eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso parar com essa repetição de pensamentos, de comportamentos, porque os resultados podem ser frustrados. Essa é a minha visão. Tenho algumas pessoas online, mas eu tô distante, gente, das telas, então, e tô sem apoio aqui hoje. Então, se vocês fizerem alguma pergunta, eu vou ter que chegar bem próximo, assim, para poder ler, então vocês não reparem. Dan, você falou muito sobre essa mudança de pensamento que a gente precisa ter para poder ter a tomada de decisão de sair da zona de conforto. Isso tem muito a ver com mindset, né? Com mindsets fixos, mindset de crescimento, mas você quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância dessa mudança de pensamento para a tomada de decisão mesmo, para a gente então partir do ponto de dar o primeiro passo para sair dessa zona? O primeiro passo para a gente sair dessa zona, invariavelmente, na minha visão, Isa, é a tomada de decisão de querer sair dessa tomada da zona de conforto, né? E por qual motivo essa tomada de decisão ela é tão difícil? E por mais que pareça, é porque nós temos muitos medos, né? E eu gosto de elencar 2 medos como os principais para colocar a gente e nos manter dentro da zona de conforto. Conhecimento muito forte. A gente tem uma necessidade de valorização muito forte. E quando a gente passa a fazer algo diferente daquilo que não é reconhecido, a gente tem um medo do tipo, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? E se eu errar? Ainda mais hoje, com o fluxo de informação, a velocidade desse fluxo muito alta, a gente tem o medo de ser banido daquilo que a gente faz bem. Então a gente tem muito medo de fazer diferente, porque a forma que a gente faz já dá certo. E a gente é criado com isso desde muito cedo, né?
Os ditados sociais, os ditados populares falam, né? Em time que está ganhando não se mexe. É claro que se mexe. Você mexe num time para que ele fique melhor. Um outro ditado, né? Ah, e se melhorar, piora. Não, se melhorar, melhora. Se melhorar, estraga, né? Se melhorar, estraga. Não, se melhorar, não estraga, melhora. Fica muito melhor. Então a gente precisa vencer esse medo da humilhação. E o segundo medo é o medo da pertinência, né? A gente tem muito medo de perder o lugar que a gente está. Às vezes a gente já chega num equilíbrio, tá legal aqui, o meu trabalho está constante, eu não preciso mudar mais, será que se eu mudar eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou perder o meu relacionamento? Será que eu vou perder a minha amizade? Então a gente tem esse medo da pertinência, de perder aquele lugar que a gente já alcançou. Então eu acho que esse que é o grande problema da tomada de decisão. Então quando a gente começa a enfrentar esses medos, o da humilhação e o da pertinência, quando a gente começa a ter uma mente trabalhada para superar essas coisas, a mudança ela deixa de ser mudança para ser a zona de conforto. Eu acho que esse é o caminho da gente. É a gente começar a provocar, porque tudo que é diferente causa estranheza. E toda estranheza ela vem com uma repercussão, seja ela positiva ou negativa. O que a gente precisa é perder esse medo da humilhação e da pertinência para saber lidar com essa repercussão, para saber lidar com essa estranheza em forma de feedback. E como que a gente pode trazer isso para dentro da fonoaudiologia? Porque você, para quem está chegando agora, o Danilo, além de coach, ele é fonoaudiólogo e ele é conselheiro aqui do Conselho Federal, onde nós estamos hoje, aqui em Brasília. E como que a gente pode contextualizar para o pessoal entender, Dan? Quando que, na sua percepção e na sua vivência da profissão, já de algum tempo, como que você percebe que o fonoaudiólogo chegou na zona de conforto dele, está ali às vezes paralisado, deixando de ter acesso a novas oportunidades, a novas possibilidades de crescer mesmo na profissão? Quando que você percebe isso? Então, eu sou fonoaudiólogo desde 2005 e uma das minhas características é que eu sou muito inquieto. Então, inquieto significa que tudo que às vezes chega numa rotina para mim me incomoda muito. E dentro da fonoaudiologia eu comecei a estudar muito audiologia, eu gosto da audiologia, trabalho com fonoaudiologia do trabalho. E chegou uma época em que eu já sabia, ou achava que já sabia de vários processos. E eu pensava, e agora, qual que é o próximo passo? Né? Eu já faço exames, já faço gerenciamento em exames, já trabalho com gestão dentro de algumas associações, já trabalho em empresas multinacionais, e aí, qual que vai ser o meu próximo passo? E eu comecei a me incomodar muito com essa história do próximo passo, do ir além, que foi aonde eu procurei o coaching. E eu acho que dentro do coaching foi a minha maior surpresa, foi mudar a minha forma de ver a questão do próximo passo. Hoje, o que eu vejo dentro da fonoaudiologia são alguns amigos trabalhando muito focado dentro de uma reabilitação anatomomorfofisiológica. Por exemplo, se uma pessoa tem uma alteração de voz, um cantor, eu vejo muitos fonoaudiólogos trabalhando o reestabelecimento fisiológico da voz. Vamos trazer isso mais técnico. Eu tenho uma fenda vocal e eu tenho um cantor que não consegue mais atingir alguns agudos. E aí o fonoaudiólogo coloca como meta fechar essa fenda, fazer a reabilitação. Quando eu saí disso e eu comecei a ver que o meu resultado não é fechar a fenda, isso é um resultado fonoaudiológico. Mas o que o meu paciente queria era que eu fechasse a fenda e que ele gostaria de atingir os agudos. Então, enquanto o paciente não atinge o agudo, o meu resultado não estava disposto. E aí eu comecei a ir além. O meu trabalho fonoaudiológico seria fechar uma fenda, restabelecer o alcance dos agudos e ir até o show dessa pessoa e acompanhar. Então eu saí desse resultado meramente fisiológico para um contexto, para entender que a pessoa ela é o inteiro, ela é um universo, ela é um legado. E parei de falar, olha, você já está pronto. Não, vamos juntos, vamos construir juntos. E foi isso que trouxe. Então eu acho que para a fonoaudiologia ainda falta muito isso. A gente precisa mudar o olhar do resultado. O nosso resultado não é, por exemplo,
a adaptação de um aparelho auditivo bem sucedido. O nosso resultado é a inserção social da pessoa que precisa desse aparelho auditivo. O nosso resultado é o aprendizado de uma criança que tem uma dislexia e não apenas do tratamento da patologia em si. E acho que quando a gente tem essa visão mais humana e menos patológica, a gente começa a sair da zona de conforto, porque nós começamos a estudar para cada paciente uma estratégia nova que é adequada para aquela realidade de vida daquela pessoa. Que lindo isso! Achei lindo, fiquei aqui ouvindo e pensando, nossa, que bonito isso! O mais bonito disso, Isa, é que quando a gente muda esse olhar, a gente deixa de ser um promotor de saúde para a gente ser um receptor. Porque a gente cresce muito mais do que ensina. Com toda certeza. E eu acho que esse é o motivo da vida. Porque se a gente tem um motivo de sempre estar indo para frente, em todas as relações eu tenho que aprender. E se eu venho para um papel com você em que você tem que sempre ser submissa a mim, eu não estou recebendo nada de você. Então a gente está em desequilíbrio da relação. E aí o nosso resultado ele frustra. Na verdade eu costumo dizer que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Com certeza. Quando a gente ensina, quem mais aprende é quem está ensinando. Com certeza. Não necessariamente quem está assistindo. A terceira lei da constelação, né? A lei de dar e receber. É isso aí. É o que eu vejo. E aí, onde que você acha que o fonoaudiólogo pode buscar estímulos ou saídas para ele, então, dar esse primeiro passo, que é o ponto mais importante e mais difícil na hora de mexer para sair da zona de conforto para tomada de decisão? Onde você acha que está isso? Esse também é uma outra questão que me tira da zona de conforto, porque em todos os vídeos do YouTube, em todos os palestrantes motivacionais, eles falam: olha, o que você precisa é tomada de decisão. Olha, é a tomada de decisão. Mas a gente precisa ir a fundo disso. Se eu preciso de tomar a decisão, eu preciso entender por qual motivo eu ainda não tomo decisão. Eu preciso entender se é o medo da humilhação, se é o medo da perda da relação de pertinência, se é o meu medo da perda de sensação de utilidade, ou se é simplesmente porque na zona de conforto é o lugar onde eu quero ficar. Porque tem pessoas que elas não se sentem mal em estar na zona de conforto. Não é um propósito da vida dessa pessoa um crescimento sempre continuado. Então tá tudo certo. Agora, para a pessoa que tem um crescimento continuado, que quer uma valorização, um reconhecimento profissional, a primeira questão é se entender. É entender por qual motivo eu tenho medo da humilhação. E se eu for humilhado? E aí eu acho que entra o papel do autoconhecimento. Eu acho que antes da gente pensar em qualquer estratégia, a gente precisa pensar em se conhecer. Sabe, Isa, tem uma estratégia, uma versão que eu gosto de dar muito como exemplo. Os fonoaudiólogos. Muitos de nós gostamos muito de dar cursos, de fazer palestras, e a gente enxerga um curso e uma palestra como um reconhecimento ou como uma ascensão profissional. E aí eu tenho uma série de fonoaudiólogos que se frustram porque não são convidados para dar curso. E aí eu preciso tomar cuidado com isso. A primeira coisa é eu parar de pensar que eu não sou convidado e sim começar a pensar por qual motivo eu não sou visto. E aí eu pego esse motivo e enxergo. E quando eu enxergo por qual motivo que eu não sou visto, pode ser por falta de resultados e eu preciso estudar um pouco mais, pode ser porque eu não estou nas redes sociais, eu preciso aprender um pouquinho mais sobre mercado digital e sobre aprender em redes sociais. Pode ser porque eu não sou uma pessoa de bons relacionamentos, eu preciso aprender a fazer network. E aí, uma vez que eu enxerguei esses motivos, eu tenho que enxergar. E agora? O que eu vou fazer com esse motivo? E preciso trabalhar. Eu preciso ter um autoconhecimento e, mais do que isso, sair do autoconhecimento e ir para o autodesenvolvimento. Porque não adianta eu saber que eu não sou capaz de alguma técnica e chegar em casa e simplesmente falar: não sou capaz. Eu sei que eu não sou capaz. Por qual motivo que eu não sou capaz? Preciso estudar. E aí o motivo vem. O que me impede de estudar? Por que eu não tenho tanto ânimo para estudar? Será que é o não reconhecimento da carreira? Tá, mas se você não tem um motivo para estudar e não é visto e não tem uma técnica habilitada, o problema não está na carreira. O problema está no foco do resultado. E para lidar com isso, eu preciso de me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus valores, eu preciso saber
qual que é a minha cultura e principalmente eu preciso saber o que é sucesso para mim. Eu preciso saber onde que eu quero chegar, porque o sucesso não está relacionado ao dinheiro, o dinheiro é a consequência dele, mas eu preciso entender qual que eu quero, onde eu quero chegar, o que é o sucesso, o que me faz feliz, o que me deixa tão feliz e me dá uma energia que me motiva a ser humano com o meu paciente. E aí o caminho mais certo é o caminho do autoconhecimento. Ai, que lindo! É isso que eu penso. Eu tô querendo comentar coisas, mas estou apenas te entrevistando, então comente, vamos trocar de entrevista para bate-papo, tá tudo certo. Senão a gente vai ficar conversando horas e horas e a gente paralisou a reunião que a gente está fazendo para poder vir conversar com vocês. Tem uma, deixa eu ver se é uma pergunta. É a Miriam, que é conselheira da 7ª região. Ela, na verdade, está fazendo um comentário. Show, me representa. É você. Ela tá falando que você representar ela. Peraí que ela falou outra coisa. Obrigada, Miriam. Ela tá parabenizando o Crefono 6 pela ação, né? De fazer essas lives e tudo mais. Pessoal do Instagram, eu vi que também vocês participaram muito. Mas tá muito longe, eu não consigo ler as perguntas, mas pelo que eu vi, vocês mandaram só emojis com olhinhos brilhando e tudo mais. Então, quero agradecer a participação ativa de vocês, agradecer ao Danilo. Foi riquíssimo, foi pouco tempo, mas foi riquíssimo. Acho que as pessoas já vão sair com um brilhinho nos olhos e procurar dar aquele primeiro passo. Eu quero agradecer a 6ª Região pelo presente de estar aqui com vocês hoje nessa live. Deixar aí já à disposição, porque a gente quer que esse bate-papo seja mesmo só o pontapé, só o inicial, e que a gente possa começar a pensar muito em autoconhecimento, pensar na gente, pensar nessa relação, nessa humanidade de trabalhar os outros. Isa, obrigado, tá? Amo você, é muito bom crescer junto com você, tá? Ai, que lindo! Gente, obrigada. Na semana que vem a gente volta lá da sede novamente, lá em BH, e aí a gente divulga aqui qual vai ser a temática durante a semana. Obrigada pela participação e boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Bom almoço.